Sirene não combina com palácio. Luz azul cortando a madrugada e refletindo a arquitetura histórica não combina com tradição. Portões reais não foram feitos para viaturas policiais, mas naquela manhã, tradição encontrou procedimentos. E procedimento não pede licença para brasões. Antes de começarmos, já deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. A polícia do Reino Unido executou uma detenção. Na quinta-feira, dia 19 de fevereiro, o ex-príncipe Andrew, aos 66 anos, foi detido pela polícia britânica por suas ligações com Jeffrey Epstein. Ele permanece cerca de 11 horas sob custódia em uma delegacia. 11 horas. Tempo suficiente para que silêncio institucional se transformasse em registro formal. Foi interrogado sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público e posteriormente liberado sob investigação. Dentro de uma propriedade associada à família real. Não era um funcionário, não era um assessor, não era um aristocrata distante. Era sangue direto da coroa. Filho da falecida Rainha Elizabeth II, irmão do atual monarca, rei Charles III, príncipe Andrew foi preso. E quando o Estado coloca sob custódia, ainda que temporariamente, alguém que nasceu dentro do palácio, a margem ecoa muito além da biografia de um homem. Ela atravessa a Constituição, ela testa a monarquia. Ela redefine limites invisíveis de poder, porque monarquias sobrevivem de símbolos, mas prisões pertencem ao campo da força do Estado. E quando símbolos e forças se encontram, algo histórico está acontecendo. Essa não é apenas mais uma crise da família real, não é um escândalo social, não é manchete passageira, é ruptura institucional. E para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar ao começo. Para compreender essa prisão, é necessário entender o homem por trás do título. Porque Andrew não nasceu em crise, ele nasceu no privilégio. O príncipe Andrew nasceu em 1960, terceiro filho da então Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele não era o herdeiro direto, esse papel sempre foi de Charles. Também não era a única filha, como Anne. Ele cresceu em uma posição curiosa, importante, mas não central. Houve um intervalo significativo entre o nascimento de Anne e o nascimento de Andrew. Ao longo das décadas, muitos observadores da imprensa britânica apontaram que ele foi visto como o filho preferido da rainha. O caçula masculino, nascido quando Elizabeth já estava consolidada no trono. Isso importa psicologicamente, porque Andrew cresceu dentro de uma estrutura rígida, mas também sob a percepção de proximidade especial com a mãe. E essa percepção acompanharia sua vida adulta. Andrew seguiu carreira militar na Royal Navy. Serviu como um piloto de helicóptero. Participou da Guerra das Maldivas em 82. Este período moldou a imagem pública dele. Durante anos, ele foi visto como um príncipe militar, o disciplinado, o patriota ativo. A cobertura da época o retratava como corajoso e dedicado. A Guerra das Malvinas deu a ele uma legitimidade pública que poucos membros da realeza experimentam. Por um período, Andrew era considerado um ativo simbólico da monarquia. Em 86, Andrew se casou com Sarah Ferguson. O casamento inicialmente foi tratado como um conto de fadas moderno, mas rapidamente se transformou em turbulência midiática. Nos anos 90 surgiram escândalos envolvendo fotos comprometedoras de Ferguson com outro homem enquanto ainda era casada. O casal se separou em 92 e se divorciou em 96. Embora Andrew não fosse o protagonista direto daquele escândalo, o episódio marcou sua associação com turbulência midiática. Foi o grande primeiro abalo público de sua vida adulta. Após deixar ativa na Marinha, Andrew assumiu um papel como enviado especial para o comércio e investimento do Reino Unido, entre 2001 e 2011. Esta função lhe dava acesso privilegiado a líderes empresariais e governamentais. Mas foi nesse período que começaram a surgir críticas. Ele foi acusado pela imprensa de manter uma proximidade com empresários controversos, de se hospedar em propriedade de indivíduos sob investigação, demonstrar comportamento considerado arrogante por diplomatas. Essas críticas ainda não eram criminais, eram reputacionais, mas começaram a formar um padrão. Andrew parecia confortável demais em círculos de poder opacos. A associação com Jeffrey Epstein tornou-se o ponto mais devastador da sua trajetória pública. Epstein foi condenado em 2008 por crimes relacionados à exploração sexual de menores. Mesmo após essa condenação, Andrew manteve contato. A fotografia de 2010 caminhando com Epstein no Central Park se tornou um símbolo global. Depois vieram as alegações de Virginia Griffith. Andrew negou as alegações. Em 2022, houve um acordo extrajudicial em processo civil, sem admissão de culpa. Mas o dano reputacional já era irreversível. Em 2019, Andrew concedeu entrevista ao programa Newsnight. A intenção parecia limpar o nome, o efeito foi oposto.
As explicações foram amplamente consideradas pouco convincentes. O resultado foi imediato: afastamento de deveres públicos, perda de patronatos, retirada de títulos militares honorários. Foi o momento em que a instituição decidiu preservar a si mesma. Desde então, Andrew tornou-se figura marginal dentro da família real, raramente visto em eventos oficiais, ausente de papéis institucionais, mantido à distância da representação pública da monarquia. Mas a ausência não é desaparecimento, e o passado não desaparece apenas porque alguém deixa de aparecer. Quando analisamos a vida pública de Andrew, em sequência, vemos algo importante. Não é um único escândalo isolado, é uma trajetória marcada por proximidade com figuras controversas, julgamento questionável, crises midiáticas recorrentes, dificuldade em calibrar percepção pública. Isto não é prova de crime, mas ajuda a entender por quê. Quando surgem suspeitas institucionais, o escrutínio é intenso, porque existe histórico de imprudência. E em investigações de elite, histórico pesa. O que torna a prisão ainda mais impactante é justamente essa trajetória. Andrew não era uma figura impecável atingida por surpresa. Era uma figura já fragilizada por anos de desgaste. E quando a blindagem reputacional se rompe, a blindagem institucional também enfraquece. A infância protegida, a carreira militar heróica, o casamento turbulento, as amizades controversas, a entrevista devastosa, o afastamento gradual. Tudo isso forma a linha que nos traz ao presente. E o presente é este. Não é mais um escândalo social, mas detenção formal e suspeita ativa de má conduta no exercício de função pública. Isso coloca sua trajetória inteira sob nova lente. Nenhuma prisão começa no dia da detenção. Ela começa anos antes. Começa na primeira decisão que parecia pequena. O vínculo entre Andrew e Jeffrey Epstein nasceu em ambiente de elite. Eventos beneficentes, círculos empresariais, redes diplomáticas. Epstein sabia se inserir onde status era moeda. Ele se apresentava como um conector, como um facilitador, como alguém que abria portas. Andrew, naquele momento, não era uma figura controversa. Era um herói de guerra das Malvinas. Era um príncipe carismático. Era ativo na promoção de interesses comerciais britânicos. Até 2008, quando Epstein foi condenado na Flórida por crimes relacionados à exploração sexual de menores. Aquele deveria ter sido o ponto de ruptura definitivo, mas não foi. Em 2010, Andrew foi fotografado caminhando com Epstein no Central Park. A imagem correu o mundo. Não era ilegal caminhar ao lado de alguém condenado, mas era oficialmente imprudente. E aqui está o ponto-chave. 2010 ainda era período sensível em termos de função pública e redes institucionais ativas. Essa coincidência temporal é o que transforma a associação social em risco institucional. Investigadores trabalham com cronologia. Cronologia permite cruzamento. Se alguém ocupa a função pública e mantém contato com o indivíduo condenado por crime grave, perguntas inevitavelmente surgem. Houve troca de informação? Houve acesso indevido? Houve o uso de posição para benefício externo? Essas perguntas não têm respostas automáticas. Mas quando começam a ser feitas formalmente, o cenário muda. Em criminologia de elite existe um conceito central: blindagem social. Indivíduos de alto status operam dentro de redes que reduzem risco de responsabilização. Essa blindagem pode ser formal, como equipes jurídicas robustas, ou informal, com deferência social e política. Durante décadas, Andrew esteve cercado por esse tipo de blindagem, mas a blindagem não é infinita. Ela enfraquece quando o custo reputacional ultrapassa o benefício institucional, a opinião pública se torna consideravelmente negativa, documentos reemergem em novas fases processuais, a liderança institucional muda. Sob o olhar da Rainha Elizabeth II, a estratégia predominante era a contenção, proteção até onde fosse possível, distanciamento quando inevitável. Mas sob o olhar do rei Charles III, a prioridade declarada era a modernização e preservação de legitimidade. E legitimidade em uma democracia madura exige a aparência de igualdade perante lei. Quando o cálculo institucional muda, a blindagem se torna secundária. E é nesse ambiente que a investigação avança. Existe uma fantasia popular sobre como investigações acontecem. Ela envolve denúncias explosivas, gravações secretas, revelações dramáticas. Mas casos envolvendo figuras de alto escalão raramente funcionam assim. Elas funcionam com silêncio, com papel, com tempo. Uma investigação desta magnitude não começa com algemas, começa com análise documental, quando surgem novos lotes de documentos, especialmente provenientes de processos judiciais estrangeiros. Investigadores não procuram escândalo, procuram coerência, procuram contradição,
procuram padrão. No caso Andrew Epstein, o que muda o cenário não é apenas a existência de alegações antigas, é a possível interação entre 3 elementos: a linha do tempo verificável, exercício de função pública, contato contínuo após a condenação de Epstein. Sozinhos, esses elementos são problemáticos. Combinados, tornam-se juridicamente relevantes. Em investigações de conduta institucional, o foco raramente é moral. É funcional. A pergunta não é, isso foi chocante. A pergunta é, isso comprometeu o dever público? E quando se fala em dever público, entra um conceito central: confiança fiduciária. Um ocupante de cargo público administra algo que não é dele. Administra confiança, administra acesso, administra informação. Se houver indícios de que essa informação foi compartilhada fora do círculo institucional apropriado, a questão deixa de ser reputacional, passa a ser penal. Existe uma frase no mundo jurídico que define bem esse momento: se não está no papel, não existe. Mas há uma versão ainda mais precisa: se está no papel, pode ser reconstruído. Documentos não gritam, eles persistem. Em casos de conduta institucional, os investigadores analisam e-mails corporativos, registros de agenda, notas internas, minutas de relatórios, encaminhamentos, logs de comunicação. E principalmente, contexto. Um e-mail isolado pode significar pouco, mas um e-mail cruzado com datas de emissão oficial, reunião diplomática e presença de terceiros começa a formar padrão. E o padrão é que sustenta a suspeita razoável. A prisão ocorre quando a polícia entende que precisa formalizar o interrogatório sobre cautela, porque existe material que exige explicação. Não é suposição abstrata, é necessidade processual. Agora vamos desmontar juridicamente o que está no centro dessa investigação. Conduta imprópria em cargo público. Não é um crime moderno criado para casos midiáticos. É um crime de direito comum, antigo, flexível e deliberadamente abrangente. Ele existe para proteger um princípio fundamental: a integridade do exercício da função pública. Para que haja condenação, 4 elementos centrais precisam ser estabelecidos. Primeiro, o indivíduo ocupava um cargo público. Segundo, a conduta ocorreu no exercício desse cargo ou aproveitando-se dele. Terceiro, a ação foi deliberadamente imprópria, não mero descuido. Quarto, a gravidade foi suficiente para justificar sanção criminal. Perceba o nível de exigência. Não basta erro de julgamento, não basta imprudência social, não basta amizade embaraçosa. É preciso demonstrar que houve abuso consciente de dever público. Andrew ocupou o cargo público. Entre 2001 e 2011, atuou como enviado especial para comércio e investimento do Reino Unido. Esse cargo envolvia participação em missões comerciais oficiais, acesso a relatórios estratégicos, informações econômicas sensíveis, conexões diplomáticas e empresariais globais. Estes dados pertencem ao Estado, não ao indivíduo. E a linha investigativa central gira em torno da suspeita de que informações ou documentos oficiais possam ter sido compartilhados com Jeffrey Epstein em períodos relevantes. Se isso for comprovado, o problema deixa de ser social, passa a ser estrutural. Não é mais sobre quem ele conhecia, é sobre o que ele fez com o que ele sabia. Essa distinção é crucial. A notícia não chegou como um sussurro, não vazou primeiro em um blog obscuro, não começou como um rumor em fóruns conspiratórios. Não foi plantada como especulações diplomáticas. Ela chegou como uma ruptura institucional. A polícia do Reino Unido prendeu o príncipe Andrew, filho da falecida rainha Elizabeth II, irmão direto do atual monarca, rei Charles III. Não é um primo distante, não é um membro cerimonial da família real, não é um aristocrata periférico cuja presença se limita a inaugurações discretas. É núcleo, é centro dinástico, é parte da estrutura simbólica que sustenta uma das monarquias mais antigas ainda em funcionamento no mundo contemporâneo. E quando o Estado britânico executa uma detenção envolvendo alguém com esse peso, o gesto não é apenas jurídico, ele é constitucional, ele é histórico, ele é pedagógico, porque ele comunica algo que vai além da biografia de um homem. Mas antes de mergulharmos nos documentos, nas linhas investigativas e nos detalhes técnicos, você precisa entender o que esse momento representa dentro da arquitetura invisível da monarquia britânica. A monarquia sobrevive há séculos, não apenas por tradição. Ela sobrevive por engenharia institucional. 3 pilares sustentam sua continuidade: estabilidade, neutralidade política, confiança pública. O soberano reina, mas não governa. A família simboliza continuidade, não conflito. A instituição encara permanência, não turbulência. E é exatamente por isso que a prisão tem um peso diferente. Porque prisão não é símbolo. Prisão é exercício do poder coercitivo do Estado.
é quando o aparato legal se impõe formalmente sobre um indivíduo. E quando esse indivíduo pertence à própria estrutura simbólica que o Estado preserva, a ação só ocorre quando o cálculo institucional indica que não agir seria mais danoso do que agir. Este é o primeiro ponto que precisa ficar cristalino. A polícia britânica não prende o irmão do rei por pressão de tabloide. Não prende para responder à indignação de redes sociais. Não prende para produzir espetáculo. Em casos dessa magnitude, existe consulta jurídica aprofundada. Existe avaliação de interesse público. Existe ponderação de impacto constitucional. Existe análise de proporcionalidade. E apenas quando o limiar de suspeita razoável é considerado suficiente é que ocorre uma ação coercitiva. E a suspeita reportada é grave. Má conduta em cargo público. Traduzindo para além da linguagem técnica, é um possível abuso da função pública. Perceba a mudança estrutural aqui. Durante anos, o nome de Andrew esteve associado a constrangimento moral. A amizade com Jeffrey Epstein após a sua condenação em 2008. A fotografia de 2001 com Virginia Griffith. A entrevista desastrosa ao programa Newsnight. A perda de títulos militares honorários. O afastamento de funções públicas oficiais. Tudo isso era devastador do ponto de vista reputacional. Mas era reputacional. Agora a pergunta mudou. Não é mais: isto é moralmente condenável. A pergunta passou a ser: isso configura crime institucional? Essa é a fronteira. E quando essa fronteira é cruzada, a narrativa deixa de ser opinião pública e entra no campo de processo penal. Eu quero que você visualize o cenário. Wood Farm, residência associada à família real. Arquitetura histórica, séculos de herança. Um espaço que simboliza continuidade e tradição. E dentro desse espaço, o protocolo frio de uma detenção policial. O contraste é brutal, porque a monarquia opera no campo do símbolo. A polícia opera no campo da lei. Naquele momento, o símbolo foi submetido ao procedimento. Isso não é comum, não é trivial, e não é resultado de meia dúzia de suposições circunstanciais. Casos envolvendo figuras de elite seguem um padrão investigativo rigoroso. Primeiro, uma coleta silenciosa de informações. Depois, uma análise documental aprofundada. Cruzamento de cronologias. Cooperação jurídica internacional, quando necessário. Consulta ao serviço de procuradoria da coroa. Avaliação de interesse público. Somente após esse percurso é que a decisão de prisão é considerada. E é importante entender algo essencial. No Reino Unido, prisão não significa acusação formal imediata. Significa que a polícia considera necessário interrogar formalmente sobre cautela, preservar evidências, formalizar o status do investigado como suspeito. Mas mesmo sendo uma etapa preliminar, é um ato gravíssimo, especialmente quando o detido é irmão do rei, porque o risco de erro aqui é altíssimo. Se o caso desmorona por falta de base suficiente, o dano institucional é duplo, para a monarquia e para o próprio sistema de justiça. Por isso, em investigações envolvendo elites, a margem para improvisos é praticamente inexistente. Existe uma diferença crucial que precisa ser entendida. Para prender, basta suspeita razoável. Para condenar, é necessário provar, além de dúvida razoável. Esses são limiares completamente diferentes. Suspeita razoável é estágio preliminar. Significa que existe base factual suficiente para justificar a investigação formal e interrogatório. Condenação exige prova robusta, coerente e resistente à contestação. Andrew pode ser formalmente acusado, liberado sob investigação ou ter o caso arquivado. Mas a prisão indica que investigadores acreditam ter cruzado o primeiro limiar. E isso não é trivial, principalmente em caso de elite, porque o custo de erro é enorme. O rei Charles III ocupa posição institucional delicadíssima. Ele não governa, ele reina. Mas reina dentro de um sistema constitucional que depende de neutralidade. Interferir seria impensável. Comentar detalhes seria imprudente. Demonstrar favoritismo seria devastador. A resposta institucional inevitável é: a lei deve seguir seu curso. Esta frase, aparentemente simples, carrega densidade histórica, porque ela comunica que o vínculo familiar não supera o princípio da legalidade. Este é o teste de maturidade de uma monarquia moderna, e também o teste de liderança pessoal. A monarquia britânica já enfrentou crises profundas, divórcios públicos, escândalos conjugais, entrevistas explosivas, conflitos internos, mas a prisão formal de filho direto de soberana sob suspeita criminal institucional é um evento raríssimo no período contemporâneo. Precedentes importam, porque definem o que é impossível. Quando algo acontece pela primeira vez em gerações, ele altera a expectativa institucional. E expectativa molda comportamento futuro. A monarquia britânica não é apenas família, é ferramenta diplomática.
é símbolo cultural, é ativo de poder. Quando um membro central enfrenta a investigação criminal, o impacto transcende fronteiras. Não é apenas questões domésticas, é narrativa global. Investidores observam estabilidade, governos observam governança. Opinião pública internacional observa a coerência institucional. E neste contexto, a forma como o caso é conduzido importa tanto quanto o desfecho. Agora vamos projetar com frieza jurídica. Cenário 1. Uma acusação formal. Se o Serviço de Procuradoria da Coroa entender que há evidências suficientes em interesse público, pode apresentar denúncia. Isso levaria a julgamento, e um julgamento dessa magnitude seria histórico. Cenário 2. Liberação sob investigação contínua. Interrogatório formal, possível fiança, análise documental prolongada. Cenário 3. Arquivamento. Se o material não atingir o limiar necessário, o caso pode ser encerrado. Mas mesmo nesse cenário, a prisão já teria deixado marcas permanentes, porque prisão é um evento simbólico irreversível. Crises como essa são testes institucionais. Se o processo avançar com transparência e respeito ao devido processo legal, reforça a ideia de igualdade perante a lei. Se houver percepção de privilégio ou interferência, o dano será profundo. Andrew é filho da falecida rainha, irmão do rei, mas nesse momento é suspeito sob investigação criminal. Essa transição de símbolo para suspeito é uma das mais dramáticas que uma monarquia constitucional pode experimentar. Eu comecei dizendo que a notícia foi ruptura. Agora você entende a dimensão dessa ruptura. Escândalos desgastam, processos penais redefinem. Independentemente do desfecho jurídico, algo já mudou. Porque quando o Estado toca alguém que nasceu dentro do palácio, a mensagem é clara. A lei não reconhece títulos, reconhece dever. E o dever público, quando questionado, exige resposta. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no canal e até a próxima!